Salve, salve, gente, tudo bem? Paulo da página Por Nossa Democracia e do canal Paulo Andrade Castro. Olha o que nós temos em tela. Eu já estava assim preparando o material para detonar o depoimento do Glauco, né? Eu sabia que eles iriam tentar desqualificar a perícia feita pela defesa do ex-presidente Lula, então eu estava precisando dessa decisão deles, ou para pedir uma nova perícia, ou para desistir, que foi o que eles fizeram, tá certo? Pessoal, na verdade, quando eles desistiram dessa perícia, eles credenciaram a perícia da defesa, que eu já tenho um vídeo falando a respeito, que ela foi fantástica, dizendo que o cara foi muito bem, tá certo? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Já que eles não pediram a perícia, nós vamos usar o interrogatório do Ministério Público Federal, nós vamos usar o depoimento do Glauco, nós vamos usar o depoimento do contador, nós vamos usar as intervenções do juiz Sérgio Moro, para mostrar que esse caso acabou de uma vez por todas e chegou um determinado momento que a impressão que estava passando é que o pessoal do Ministério Público Federal são uns inocentes que deu até pena. E eu explico o porquê. Tá bom, gente? Então, ó, os caras desistiram, quer dizer, alegam que é ideologicamente falso, mas isso nós vamos mostrar aqui que não é. Nós vamos mostrar hoje que não é. E nós vamos mostrar, levando em consideração o que fez o próprio Ministério Público Federal quando do depoimento, tá certo? Quando do depoimento. Nesse caso, especificamente, em relação ao depoimento do Glauco, o Ministério Público, ele se limitou a fazer as mesmas perguntinhas de sempre, quer dizer, não conseguiram absolutamente nada de diferente, tá certo? Mas em relação ao depoimento do contador, o Ministério Público, em determinado momento, foi de uma ingenuidade, gente, que simplesmente o caso acaba aí, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, o que é que eu vou estar demonstrando aqui para vocês categoricamente? Que a perícia que a defesa do ex-presidente Lula apresentou, simplesmente arrebentou com a mentira criada pelo Glauco e assumida pelo Ministério Público para desqualificar os recibos e mostrar que o Lula seria teoricamente o dono do apartamento. Então, pessoal, agora que o pessoal desistiu da perícia, né? Desistiu da perícia, mole, é para rir ou para chorar, né? A gente já tinha dito que não resolvia muita coisa, tá certo? Agora que eles desistiram, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o depoimento do Glauco em algum momento, nós vamos pegar o depoimento do contador em algum momento, a fala do Ministério Público, do promotor em algum momento, a fala do advogado de defesa do Glauco em algum momento, e nós vamos mostrar que eles passaram o tempo todo tentando desqualificar a perícia, só que toda vez que eles tentavam, eles tomavam uma rasteira, ou seja, eles eram detonados por quem estava respondendo, tá certo? Vou mostrar também em um determinado momento que é quase que vergonhoso. O juiz Sérgio Moro, de maneira assim bem sutil e sem qualquer respeito pela verdade, ele tentou desqualificar o hospital no qual o Glauco estava hospitalizado, um dos melhores desse país. Para você entrar ali, além de você passar por seguranças, você tem que passar por sistemas eletrônicos, e ele tentou de uma maneira sórdida. Eu vou mostrar isso para vocês, vou explicar, vocês vão entender o que eu estou falando, que ele tentou justificar as mentiras do Glauco, ele tentou justificar. Vocês vão perceber, gente, se você for uma pessoa do bem, uma pessoa que queira a verdade mesmo, vocês vão perceber que o que o juiz fez não se faz, tá certo? Eu vou mostrar isso categoricamente. E o melhor, eu vou mostrar o Glauco assumindo que recebia o dinheiro do aluguel. Vocês não acreditam? Vamos tocar? Então vamos tocar, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar pela procuradora, certo? Sendo assim, quase criança, quase que chorando, implorando para o contador falar algo que ajudasse a desqualificar a perícia. Vamos entender? Vamos entender aqui, vai, vamos lá. Então, pessoal, para a gente desqualificar o que tentou o Ministério Público e a defesa do Glauco,
voltemos aqui nesse pequeno trecho, tá certo? Nesse pequeno trecho da perícia, ó. Seus textos foram impressos através de pelo menos 5 diferentes periféricos, especificando ainda que foram utilizadas ao menos 2 diferentes impressoras a laser e 3 diferentes impressoras a jato de tinta. Eu volto nisso quando eu for falar do advogado do Glauco. A gente volta aqui. Os textos resultaram de 7 diferentes arquivos, o que significa dizer, tá certo? Isso aqui já arrebenta a falácia do Ministério Público que o cara fazia isso anualmente e mandava para o contador. Pois se ele fizesse anualmente, ele ia precisar de 2011 até 2015, no máximo, 5 arquivos. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Certo? Então, se ele usou 7, esquece. Beleza? Já ultrapassou isso aí. Ok? Mas tem algo ainda que vai além. Que é nesse aqui que a gente vai analisar o desespero do Ministério Público Federal. No depoimento, justamente quando ela estava fazendo perguntas ao contador. O que é que diz a perícia? Foram utilizadas na lavra das assinaturas 14 diferentes instrumentos gráficos, sendo uma hidrográfica e 13 esferográfica. 14, tá certo? Vamos ouvir o Ministério Público interrogando o contador para vocês entenderem? Depois eu volto para falar rapidinho disso aí. Vamos aqui, ó. 2014 é o senhor. Então o senhor disse que ele assinou no hospital quantos recibos? 14 ou 15 recibos, não me recordo exatamente a quantidade. Esses recibos que o senhor disse que preparou no seu escritório, foram impressos lá no seu escritório também? Foram impressos no meu escritório. Esses recibos de 2014 não deviam estar com os locatários do imóvel, com a senhora Marisa Letícia? Deveriam sim, por isso que eu cobrei o seu Glaucus para apresentar os recibos. Como eu não recebi esse recibo, eu tinha a responsabilidade de ter toda a documentação em ordem, o meu trabalho foi checar essa documentação e cobrá-lo para que apresentasse os recibos. Quantas vias desses recibos o senhor levou para serem assinadas? Os recibos são emitidos em uma única via. E o senhor entregou esses recibos, pediu a ele que assinasse com canetas diversas? Não necessariamente, eu não pedi para ele fazer isso. Ele o fez? Não sei dizer. Ele assinou na sua frente? Assinou na minha frente. Bem, pessoal, o que é que a gente conseguiu perceber aí, né? Uma pergunta inocente, quase de amador. Você pediu para ele assinar com várias canetas diferentes. E por que inocente e amadora, pessoal? Porque qualquer perícia detectaria que o cara assinou com várias canetas diferentes, mas assinou no mesmo dia, que é muito ao contrário do que a perícia diz, que foi assinado com várias canetas diferentes, mas ao longo de um período, tá certo? Então aí, o pessoal do Ministério Público tentou desqualificar a perícia, mas na verdade só conseguiram dar mais credibilidade para a mesma. Vocês perceberam? Isso é desespero total, gente. Isso é desespero total, tá bom? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos desqualificar a tentativa do advogado do Glauco de também desqualificar a perícia. Vamos nessa? Vamos nessa, vai. O senhor Glaucus já o atendeu algumas vezes no escritório, tanto pessoalmente como por telefone. São pessoas que têm contato. Eu procurei pegar as pessoas que têm contato, tinham contato direto com o senhor Glaucus. Perfeito. Na minha ausência eram eles que atendiam o senhor Glaucus. Esta pessoa, essa testemunha, Sandro da Silva Simões, é a mesma pessoa que o senhor assessorou na compra da empresa Biomaker do senhor Glaucus no passado. Exatamente. Ele passou a ser o proprietário da empresa Biomaker. Isso. Perfeito. Quantos funcionários o senhor tem no seu escritório? Hoje eu tenho 45. 45, um excelente escritório. Quantos computadores o senhor tem no seu escritório? Aí você me pegou. Várias máquinas. No mínimo 45, né? Porque... É provável.
E impressoras, provavelmente o senhor também vai ter várias impressoras. Impressora em número menor porque é compartilhado. Perfeito. Tanto a laser quanto a jato de tinta. Eu tenho das duas modalidades, dos dois modelos. Perfeito. O senhor consegue informar se no período de 2011 a 2015 o senhor tinha impressoras de qualidade jato de tinta e laser naquele período? Várias impressoras também? Jato de tinta talvez não. Talvez não, com certeza não. Eu tenho uma única impressora jato de tinta que é usada para um fim específico e que muito pouco usada. Agora laser, monocromática, eu tenho várias. Ok. Eu gostaria, senhor João, que o senhor voltasse a descrever o... Voltamos aqui, pessoal. Vocês perceberam? O cara age como quantos computadores, quantas impressoras. Impressora é compartilhada. Se o cara tivesse 2, 3, já resolveria. Mas o que é mais importante? Vejam aqui o cara diz, vamos voltar aqui. Instrumento periférico sendo... Desculpa, perdão. Vamos voltar aqui, ó. 5 diferentes periféricos, especificando ainda que foram utilizadas ao menos 2 diferentes impressoras laser e 3 diferentes impressoras a jato de tinta. O que é que o cara perguntou? Se ele tinha várias impressoras laser e várias jato de tinta. E o que é que o cara falou? Não, impressora a jato de tinta eu tenho uma única que é específica para determinada coisa. Ou seja, o que o advogado do Glauco estava tentando fazer com aquelas perguntas lá? Desqualificar esse item aí, tá? Porque se o cara dissesse assim, não, eu tenho várias impressoras lá, jato de tinta, então ele ia poder dizer o seguinte, percebam que ele perguntou entre 2011 e 2015. Você está me entendendo? Ou seja, ele iria dizer o seguinte, então os recibos foram feitos lá com você, vocês estão sacando? Resultado, o cara disse o quê? Não, a jato de tinta só tem uma. Vocês entenderam, gente? É coisa até... parece até coisa de amador, gente. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse lá, eu ia ter que me segurar para não rir, porque é de amador. É coisa assim que... arrebentamos o negócio. Vocês perceberam? Vocês perceberam, né? Uma perícia super válida, validou todos os recibos e deixou claro, tá certo? Que os recibos foram assinados em momentos diferentes, tá certo? E por diversas canetas, foram impressos em várias impressoras diferentes que o cara não tinha, qual era o objetivo deles? Mostrar que quem fazia os recibos era o contador, gente. Esse era que era o grande objetivo, tá certo? Só que tem um detalhe assim, que arrebenta com tudo isso mais ainda. E aquele e-mail de 2013, o Glauco, passando para o cara a relação de todos os pagamentos. Se o cara fosse mesmo um fantoche, era só ele pegar lá a declaração do imposto de renda do ex-presidente Lula, estava lá dizendo esse valor aqui foi do aluguel, era só ele preencher, tá certo? Mandar para o cara assinar e acabou. O cara tinha que assinar, o cara era laranja mesmo. Volto a repetir, pessoal, mais uma vez o que eu já falei diversas vezes para vocês. Se o cara é corrupto e o cara vai receber uma propina por meio de um laranja, você acha mesmo que o maluco iria usar um laranja de mais de 70 anos, com não sei quantos filhos, que pode ter um problema a qualquer momento e vinha a falecer, e o laranja perdia essa propina? E outro detalhe mais, esse laranja, usar esse cara e passar 5 anos sem nenhuma investigação e ele não procurar passar esse imóvel para o nome dele. Gente, vocês acham mesmo isso razoável? Pô? Se pergunta, é isso que eu quero de vocês. Use um pouco o cérebro de vocês, use um pouco a inteligência de vocês. Por mais ódio que você tenha do ex-presidente Lula, você tem que fazer com que a sua inteligência se sobreponha à sua estupidez e ao seu ódio. Vocês estão me entendendo? Tá certo? Então, pessoal, essa perícia aniquilou com esse caso. O juiz Sérgio Moro, do jeito que ele é doido, eu não duvido que ele condene, eu não duvido. Mas ele não deveria, ele vai simplesmente só cavar mais o buraco que ele já está dentro. Tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um momento do juiz Sérgio Moro, que é lamentável. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é lamentável, tentou desqualificar um hospital que não deve um centavo para ele, tá certo? Um hospital
dos melhores desse país, tá certo? E ele tentou de maneira quase que leviana, eu diria leviana, desqualificar o hospital. Vamos entender? Vamos entender, vai. Bem, pessoal, aqui a gente vai mostrar o que o Moro jamais deveria ter feito, mas eu quero que vocês prestem atenção, e nesse ponto também, o Glauco fala uma coisa que justamente reforça o que eu falei de um laranja deixar um imóvel no nome de um cara com mais de 70 anos, que poderia vir a ter um problema a qualquer momento, e o laranja perder. Você pode ver que o Glauco vai falar justamente que ele estava tentando agilizar tudo no hospital para a coisa ficar toda acertada, porque se acontece alguma coisa com eles, os filhos dele não teria problema, você está me entendendo? Vamos tocar e logo em seguida vem o juiz Sérgio Moro falando o que ele não deveria falar jamais, tá bom? Vamos aqui, ó. Tem errado, ele falou, Glauco, eu não lembro, o senhor sabe, véspera e antevéspera, de uma operação, entrando aquela porção de gente, eu tô ali, né, dia 4 principalmente, entra um, olha, você tem que tomar esse remédio, vem dar injeção, vem medir pressão, então isso aí foi, ele esperava, ele sentou ali, esperava, a hora que saía do quarto as enfermeiras... Mas como é que foi combinado dele ir lá pegar os recibos? Como é que o senhor pode voltar um pouquinho no tempo atrás? Esse recibo de 2015? Isso. Olha, eu não tenho certeza se ele me ligou. Ele apareceu de surpresa no hospital? Não. Ele tinha avisado antes? Ele avisou que vinha tal dia, tal hora, né? Porque... E eu não lembro se eu falei com ele que eu não tinha o recibo, porque eu estava pondo a minha vida em ordem. Sim. Eu ia fazer uma operação grande, eu chamei meus filhos e tudo para resolver com eles, né? Mas tinha alguma urgência, coisa assim? Porque assinar recibo de aluguel no hospital, né, meio... Não, para deixar em ordem as coisas, né? Agora, pode ser consequência da ida do Roberto lá. Você entendeu? Porque o Roberto teve antes do João. E pode ter sido consequência, né? O senhor mencionou essa visita do senhor Roberto Teixeira, que o senhor encontrou ele no hospital. O senhor encontrou ele aonde no hospital? O senhor já estava internado? Eu estava internado e ele entrou dentro do meu quarto para conversar comigo. Isso foi o quê? Alguns dias antes do... Quanto tempo antes da visita do João? Deve ter sido no final de novembro, finalzinho de novembro, ou comecinho de dezembro. Entendeu? Deve ser dia 30, dia 29, 30 de novembro, até dia 2 de... E o que ele foi fazer lá mesmo? O senhor pode me relembrar? Ele foi comunicar que daquela data em diante eles iam pagar o aluguel. Tá. E ele falou alguma coisa que o senhor João ia colher os recibos ou não? Isso foi coisa totalmente independente? Eu não me lembro disso aí. Mas eu acho que se o João esteve lá, é consequência dessa conversa que nós tivemos. Deixar regularizado a declaração, porque eles disseram, do jeito que eu achei que eu ia demorar para sair e tudo, ele também achava, aí não tem recibo para juntar na declaração, alguma coisa assim. Embora o senhor Roberto Teixeira tenha afirmado que encontrou com o senhor no hospital, não necessariamente nessa circunstância, o hospital não confirmou o registro de visita dele ao senhor nessa época. O senhor sabe me dizer por quê? Eu sei. Ele entrou... Bem, pessoal, aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Isso aqui, olha o que ele falou. O juiz Sérgio Moro falou, embora o Roberto Teixeira tenha afirmado que encontrou o senhor no hospital, o hospital não encontrou registro da entrada dele, tá certo? No hospital à época. Gente, isso é leviano, sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender. Porque eles estão falando aí do meio de 2015 até final de 2015. Vamos ver o que é que fala o Roberto Teixeira a respeito dessa visita que ele encontrou o Glauco
Depois eu explico por quê. Quando o Moro falou que o hospital não encontrou o registro da entrada dele, ele quis desmoralizar o hospital, justamente para tentar justificar as mentiras do Glauco, tá certo? Vamos ver aqui? Vamos ver. Depois eu explico direitinho para vocês. É salvo a partir do final de 2015. O doutor teve conhecimento desse fato? Ah, não tenho conhecimento nenhum disso daí. Esse é um problema, eu fiquei alheio a esse assunto de excelência. Mas como eu disse, não cabe a mim ficar fiscalizando o cumprimento ou não de contrato de locação. O senhor Glauco, depondo aqui, declarou que teria sido procurado pelo doutor no final de 2015, no sentido de que os pagamentos seriam feitos a partir dali, do depósito em conta. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu. Apenas eu me lembro que certa vez eu estava no hospital quando, o ano passado eu tive, eu não sei, já devem saber, eu sou cardiopata, tenho uma série de problemas de coração e de quando em quando eu vou baixo no hospital. Eu brinco dizer que eu sou freguês de caderneta lá. E no ano passado fui fazer um cateterismo e tive uma infelicidade de alguém de furarem a minha artéria. Eu fiquei 15 dias lá paralisado praticamente e depois tive ainda uma infecção hospitalar. Fiquei 30 dias hospitalizado no Sírio-Libanês. E quando eu voltei para fazer juntamente com a minha esposa para fazer um curativo, encontrei no saguão com o Glaucus. Ele na época mostrou interesse apenas em saber como é que estaria regularizada a titulação desse respeito do... Pronto, isso é o suficiente. Perceba o seguinte, por que eu falei que o Moro não poderia ter falado do jeito que ele falou? Por uma coisa muito simples. Esse depoimento do cara, do Roberto Teixeira, agora 2017. O que é que ele diz com todas as letras? Em meados do ano passado, ou seja, ele esteve no Sírio-Libanês, tá certo? O ano passado, 2016, certo? Já em meados de 2016, quando ele encontrou o Glauco, o juiz Sérgio Moro pediu para o hospital informar se o Roberto Teixeira esteve no mesmo. No final de 2015, o hospital respondeu por 3 vezes dizendo o seguinte. Na última ele disse o seguinte, o senhor Roberto Teixeira não esteve no hospital de meados de 2015 até final de 2015. Então, quando ele disse que o hospital não conseguiu detectar a entrada do cara, o hospital não poderia ter detectado porque foi num período diferente e ele não poderia passar essa informação do jeito que ele passou para desacreditar o hospital. Ele teria que ter dito com todas as letras. O hospital não encontrou registro do senhor Roberto Teixeira visitando o senhor Glauco. Era isso que ele tinha que dizer. Não utilizar um tempo futuro. O cara informa que teve lá em 2016 e ele utilizou para o quê? Para desacreditar o hospital. Isso é leviano, gente. Isso é uma maneira sutil de desmoralizar o hospital. Tá certo? Quando, na verdade, o cara teve em 2016 e ele não pediu ao hospital para informar se o Roberto Teixeira esteve lá em 2016. Ele pediu para informar no final de 2015. Vocês estão entendendo? Isso é coisa que poucas pessoas percebem. Mas é de fundamental importância e a defesa tem que estar preparada para isso. Entendeu? Ele não pode desmoralizar um hospital com a credibilidade do Sírio-Libanês simplesmente para tentar justificar as mentiras, certo? Do Glauco, que interessa diretamente ao juiz. Eu volto a repetir para vocês qual é o pior problema da Lava Jato do juiz Sérgio Moro no caso Lula. São os crimes cometidos no início, não é o agora. Agora eles só estão tentando justificar os crimes que já foram cometidos e eles estão desesperados e eles não vão conseguir. Vocês entenderam por que eu falei que a decisão do juiz Sérgio Moro nesse caso, ele falou lá assim em datas diferentes, mas falou bem. Não, ele tinha que ser direto. Ele não pode jamais tentar desacreditar um hospital para justificar as mentiras de uma testemunha. Então o que é que eu quero deixar claro para vocês? Quando o hospital informou que o Roberto Teixeira não esteve lá, ele não esteve.
Ele esteve lá em 2016 e o juiz Sérgio Moro não pediu para o hospital informar se ele esteve ou não esteve em 2016. Vocês estão entendendo? Então presta atenção, o Glauco está mentindo. É mentira. O sírio-libanês conseguiria detectar isso aí. Esse negócio... Pessoal, o cara falou com a manicure. Perceba o seguinte. O Glauco no depoimento disse o seguinte: meus filhos alugaram um apartamento lá próximo do hospital. Um apartamento próximo do hospital. Mas ao mesmo tempo ele tem a cara de pau de dizer ao juiz que a filha dele chamou a manicure para fazer a unha dela dentro do sírio-libanês e que o sírio-libanês só foi dar a saída da manicure 5 dias depois. Vocês estão me entendendo? Vocês entenderam? E o juizão fingiu que estava lá ouvindo o cara assim. Eu não posso nem falar nada, porque o Glauco, ele já é um senhor com a idade assim superar, já é um cidadão com a idade bem avançada. A gente não vai ficar aqui criticando o cara, sofrendo pressão, a gente não sabe as pressões que ele está sofrendo, tá certo? Mas o certo é, vocês perceberam que o que o juiz fez não é correto em relação ao sírio-libanês. O sírio-libanês deveria pedir explicação sobre isso. Se eu sou o diretor, eu não pensava duas vezes. Espera aí, explica direito isso aí. O que é que o senhor falou mesmo? O que é que Vossa Excelência falou mesmo? Que a gente não... Vossa Excelência está falando de períodos totalmente diferentes. Tá certo? Para não deixar, pessoal, a impressão que o sírio-libanês é uma zona. Vocês estão me entendendo? Essa é a verdade, beleza? E agora vamos para o ponto final. Eu vou mostrar o Glauco inconscientemente falando que recebia os aluguéis. Vocês não acreditam, né? Vamos lá, vai. Vamos lá. Então, pessoal, nesse momento eles vão falar dos recibos. E o Glauco vai, aí ele já vai declarar que os recibos foram realmente assinados durante o tempo, não foi uma coisa armada, que quando ele assinava e mandava com erro, o contador percebia e mandava de volta, ele corrigia e mandava, tá certo? E ele vai dizer assim: pagava, eu grampeava. Prestem atenção nesse momento. Aí o senhor vai ver que tem recibo com erro e que não bate com o recibo que eu assinei, porque eu levava, ele via, isso aqui tem erro. Certo. E aí eu assinava, mas minha cópia ficava lá para eu grampear. Eles não têm o mesmo teor daqueles que estão juntados? Isso, tem uns que não tem, mas que eu assinei. O senhor poderia referir qual desses? Como? O senhor consegue referir qual desses? Não, eu não sei aqui agora. Depois ele vai juntar, né? Mas eu posso juntar e mostrar o que não... O senhor entendeu? Então eu tenho... O senhor pode ver, ó. Eu grampeava, certo, pagava e grampeava. Pagava e grampeava. Vou voltar para vocês perceberem, ó. Eu grampeava, certo, pagava e grampeava. Pagava e grampeava, tá vendo? Ó, de novo. Recibo com erro e que não bate com o recibo que eu assinei, porque eu levava, ele via, isso aqui tem erro. Certo. E aí eu assinava, mas minha cópia ficava lá para eu grampear. Eles não têm o mesmo teor daqueles que estão juntados? Isso, tem uns que não tem, mas que eu assinei. O senhor poderia referir qual desses? Como? O senhor consegue referir qual desses? Eu não sei aqui agora. Depois ele vai juntar, né? Mas eu posso juntar e mostrar o que não... O senhor entendeu? Então eu tenho... O senhor pode ver, ó. Eu grampeava, certo, pagava e grampeava. Pessoal, vocês escutaram? Isso, pessoal, é o inconsciente falando. Pagavam, eu grampeava. Pagavam, eu grampeava. Ninguém se deu conta nisso, mas eu percebi. Porque é o inconsciente do cara. E aí vocês percebem que o cara tinha uma relação normal. Ele realmente mandava os recibos, ele assinava, ele corrigia. Agora vem dizer que não recebia. E outro detalhe, lembre que quando ele fala que ele recebeu em 2015, ele justifica que ele recebeu do mesmo jeito que a defesa do ex-presidente diz que pagou todos os outros, por meio de depósito não identificado. Vocês entenderam aí? Vocês conseguiram perceber, ouvir direito ele falando pagavam e eu grampeava? Então, pessoal, é isso aí. Tá certo? Eu falei pra vocês, ninguém percebeu isso, ninguém se deu conta, mas eu percebi, eu me dei conta disso aí, tá certo? Então, é o inconsciente do cara falando, gente. Você pode perceber o seguinte, que o pessoal do Ministério Público, quando ele terminou isso, ela já foi tentando encerrar a conversa rapidão.
mas ele declarou com todas as letras, pagava e eu assinava. E vocês podem perceber nesse último trecho desse depoimento dele, gente, que ele deixa claro que a coisa fluía de maneira natural, gente. De maneira natural, tá certo? E outro detalhe, isso é super importante, Esse trecho aí prova que o contador não fazia os recibos. Por quê? Veja que ele dizia, eu mandava, o cara detectava erro, ele falava, eu corrigia e mandava de novo, tá certo? Ou eu passava lá e assinava, mas não era o contador que fazia, Aí, eu espero que vocês, gente, é o seguinte, não interessa a raiva, não interessa o ódio que você tenha do Lula. Vamos lembrar o seguinte, a principal acusação do Ministério Público em relação ao ex-presidente Lula, nesse caso, era o terreno para o Instituto. Esse apartamento era só uma... Aí, resultado, eles se aproveitaram do cidadão Glauco, de alguma maneira, está querendo receber esses aluguéis novamente. O motivo eu não sei o dizer, o motivo eu não sei o qual, tá certo? Mas agora, a gente tem a certeza, por todo esse relato dele, que esses aluguéis foram pagos, e ele mesmo admitiu inconscientemente, tá certo? Eles, se aproveitando disso, o Ministério Público, tentaram transformar esse apartamento na peça principal, só que com um detalhe, mais uma estupidez assim, enorme. Para esse apartamento fazer parte dessa propina, era preciso eles provar a compra do terreno, porque teoricamente esse dinheiro saiu de lá da enrolada do terreno. Como eles perderam o chão, para não dizer terreno, em relação ao terreno, eles apelaram para esse apartamento. Vocês estão me entendendo? Então, pessoal, por que é que eu esperei eles tomarem uma decisão? Porque se eles pedissem a perícia, eu ia esperar um pouco mais, para ver se eu iria ter que detonar a perícia do cara se fosse mal feita, ou para ver se a perícia do cara ia confirmar o que disse essa primeira perícia. Esse cara que fez essa primeira perícia é altamente conceituado, é um cara, e a defesa do ex-presidente Lula jamais iria pegar um cara tonto para fazer essa perícia. Jamais, eu posso garantir a vocês. Vocês estão me entendendo? Então, gente, eu espero que com isso vocês percebam de forma assim cabal, tá certo? Que é uma grande enrolada para tentar incriminar o ex-presidente Lula. Não tem absolutamente nada de ilegal nisso aí. Não tem absolutamente nada de ilegal, tá certo? A única coisa de ilegal nisso aí é o comportamento do juiz Sérgio Moro e do Ministério Público Federal de Curitiba. Cabe salientar, nós não podemos generalizar. Existem juízes respeitadores da lei, existem juízes que já estão cansados do juiz Sérgio Moro, e muitos, não são poucos. Existem procuradores que já estão cansados dos procuradores de Curitiba, que estão mais enrolados do que corda de fumo, depois desse depoimento do Tacla Duran, tá certo? Vai vir muita coisa à tona, gente, vai vir muita coisa. Esse pessoal, eles acharam que era Deus. Eles se aproveitaram do juiz Sérgio Moro ser um cara totalmente irresponsável, tá certo? Porque todos os crimes que ele cometeu até agora, só um irresponsável seria capaz de fazer o que ele fez, tentando, olha a justificativa dele. Vejam vocês que o cara, ele chega ao ponto, quando o STF apertou ele, ele pediu desculpa por divulgar as conversas. Aí ele vai num evento, dá quanto é, um lixo daquele, tá certo? E ele se acha o máximo, e aí ele diz, não tô nem aí, faça-me um favor, não me arrependi, foi nada, divulgaria tudo de novo. Quero ver ele dizer isso quando ele estiver preso. Quero ver, eu não quero mal de ninguém, eu não quero e não peço mal de ninguém. Mas o juiz Sérgio Moro não vai escapar de ser preso, eu posso garantir a vocês, por mais que seja juiz, Quando realmente esse país voltar para a normalidade, quando um presidente com força assumir, que vai ser o Lula em 2018, ele não tem escapatória. O que ele fez foi crime contra a pátria, não foi crime contra o Lula. Então, o crime que o juiz Sérgio Moro cometeu foi contra o Brasil, contra o povo brasileiro, tá certo? Ele foi o principal responsável por esse golpe, ele foi o principal responsável pelo golpe que está destruindo o país. Isso ele não vai ter como escapar, ele vai ter que responder. Tá bom, pessoal? Então, promessa é dívida, prometi, tá aí, tá certo? Mais uma vez, peço a vocês, quem puder colaborar com o canal, o faça, porque a gente precisa tocar em frente.
A gente precisa estar sempre defendendo o nosso país, tá certo? Se inscreva no canal, aperta no sininho e um gigante abraço a cada um de vocês, mesmo aos coxinhas, tá bom? Porque uma coisa é política, outra coisa é pessoa, outra coisa é gente. E eu não me interessa, mesmo que você seja um tonto politicamente, eu jamais vou querer seu mal, eu jamais vou querer ser seu inimigo. Valeu? Abração, gente. Falou!